Então eu pergunto, de novo o nosso tema, qual é a relevância dessas leis, principalmente da lei da purificação do leproso para nós hoje? Nós aqui, que estudamos a Torá, já sabemos que tudo que se encontra na Torá tem um propósito, tem um princípio. Nada está ali por acaso e nada está ali só para ser uma descrição. A Torá não tem essa função. A Torá nos é o quê? Um manual. Ela não é um livro de literatura ou um livro de medicina, aqui nesse caso, um livro de dermatologia. Ela não é isso. Ela é um manual para nós. E se ela é um manual para nós, tudo que consta nela tem um propósito. E isso aqui também tem, e nós vamos então ver qual é esse propósito hoje. Então, Shabbat Shalom, novamente, você chegou depois, ou se você não acompanhou desde o início, Shabbat Shalom, um boker tov, um bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então ao estudo da nossa parashá, da nossa porção de hoje. Eu peço pela misericórdia do Eterno que Ele possa falar conosco por intermédio desse estudo. Amém? Shem Yeshua. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Então a parashá, como nós já lemos aqui durante o serviço, são duas parashot, que são lidas juntas nesse Shabat, Tazria e Metzorá. A primeira, Tazria, é Vaikra, Levítico 12:1 ao 13:59. E a segunda, Metzorá, é Vaikra, Levítico 14:1 ao 15:33. A Haftará, a porção dos profetas, Milachem Bet, ou Segunda Reis, 7, versos 3 ao 20. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, Matiteahu, Mateus 23:16 ao 24:2 e versos 30 e 31. Como de costume, antes de entrarmos no nosso estudo, vamos falar sobre quais são os tópicos que essa parashá nos traz. O que ela nos traz como elementos e, basicamente, ela vai nos falar sobre uma gama de leis, sobre pureza e impureza. Vamos colocar assim. Então ela começa falando sobre tumá, sobre a impureza ritual da mulher após dar o parto. Né? Então a mulher, quando ela dava a luz, ela se tornava impura por um período de dias. Se fosse menino, período X, se fosse menina, período X. O dobro. Né? Basicamente isso. Na sequência ela vai começar então a falar das leis da Tzaraat, que é a parte mais famosa da parashá, por assim dizer, as leis referentes à lepra, às chagas de lepra. Primeiro no ser humano, no homem e na mulher. Né? Começa falando sobre a lepra no ser humano, no homem. Depois ela vai trazer as leis de Tzaraat com relação a roupas ou tecidos. Também tem especificações sobre manchas de chagas de lepra, Tzaraat, em roupas e tecidos. Na sequência ela vai falar então sobre as leis de Tzaraat referentes à purificação do leproso, a Taharat HaMetzorah, a purificação do leproso. Como que o leproso poderia ser purificado. Tá? Depois ela vai falar sobre a Tzaraat nas casas, nas paredes das casas também. E é curioso, deixo aqui uma curiosidade para que você estude depois na sua casa. O Eterno diz que Ele colocaria Tzaraat nas casas. Ele colocaria Tzaraat nas casas. Fica aí uma deixinha para você estudar na sua casa. E a parashá conclui falando sobre a purificação referente a fluxos sexuais, né? Aos fluxos sexuais do homem e da mulher. Tá? Então, conclui com esse tópico. São esses os tópicos dessas duas parashot juntas, da Tazria e da Metzorá. E nós vamos falar hoje, basicamente, sobre a Tzaraat, sobre a lepra. Né? O tema do estudo, quem já está acompanhando pelo YouTube já deve saber, né? É qual é a relevância, qual é a validade, qual é a relevância dessas leis de lepra e principalmente da lei da purificação do leproso, da Taharat HaMetzorah, para nós, hoje. Mais uma vez, no último estudo que eu dei aqui, eu falei sobre as leis dos sacrifícios e eu comentei que era um trecho que às vezes eu queria pular, porque parecia que é só uma descrição longa, né, de detalhes sobre sacrifícios e que não nos acrescentavam muita coisa. E aqui é um outro trecho que acontece isso com muitas pessoas. Começa a ler ali, se tiver uma mancha escura tem que fazer não sei o quê, mas se tiver branca tem que não sei o quê, mas se tiver não sei o quê. Uma longa descrição de detalhes, bem detalhadas sobre o que deveria ser feito se a pessoa tivesse com mancha X, se a pessoa tivesse assim, se a pessoa tivesse assado, que às vezes as pessoas querem pular isso. Vamos... Acho que isso aqui não é mais para hoje, era uma doença lá daquela época, porque eles viviam no deserto. Muitos teólogos cristãos falam isso, eu já li.
Isso era porque era uma doença do deserto, então eles tinham que ter esse cuidado, mas agora isso aí não é mais relevante. Então eu pergunto, de novo o nosso tema, qual é a relevância dessas leis, principalmente da lei da purificação do leproso para nós hoje? Nós aqui, que estudamos a Torá, já sabemos que tudo que se encontra na Torá tem um propósito, tem um princípio. Nada está ali por acaso e nada está ali só para ser uma descrição. A Torá não tem essa função. A Torá nos é o quê? Um manual. Ela não é um livro de literatura ou um livro de medicina, aqui nesse caso, um livro de dermatologia. Ela não é isso. Ela é um manual para nós. E se ela é um manual para nós, tudo que consta nela tem um propósito. E isso aqui também tem, e nós vamos então ver qual é esse propósito hoje. Para nós entendermos então o quão relevante essas coisas são para nós hoje, o que elas nos dizem, o que está por trás desses princípios, vamos pensar no que é tzaraat, o que é lepra que a Torá fala aqui, que a Bíblia diz. O que é tzaraat? Né? Então é a primeira pergunta. Por que é traduzido como lepra? Né? A lepra, aquela doença que dá na pele, que a pele da pessoa, né, começa a desprender, e a carne começa a desprender, etc. Hanseníase, né, no termo médico aí, tá? Só que essa descrição que a Torá dá, quem lê o texto em casa talvez vai pensar, tá traduzido aqui como lepra, mas esses detalhes aqui, isso aqui era realmente lepra, essa lepra biológica aí da hanseníase? Ou isso aqui era algo espiritual? Será que isso aqui era realmente algo físico, biológico, ou era uma coisa que é de origem espiritual, vamos assim dizer? Todos os sábios, todos os rabinos né, da tradição judaica aqui falam sobre essa tzaraat. Eles concordam todos, não tem um que discorda, e todos concordam que é algo espiritual, de ordem espiritual. Não era simplesmente uma bactéria, um vírus que as pessoas se transmitiam entre as pessoas. Era algo de origem espiritual. Todos os sábios concordam, não tem um que fala o contrário. E eles concordam que era um mal espiritual atrelado a quê? Ao lashon hara, à maledicência, ao falar mal de alguém. Todos os sábios concordam com isso. E tem até um trocadilho, leproso em hebraico é metzorá. Aí eles fazem um trocadilho. Metzorá, motzirá, que se escreve praticamente do mesmo jeito. Metzorá, motzirá. Motzirá é o quê? O mal que sai da boca. Então o metzorá, o leproso, era aquele que tinha saído mal da sua boca. Motzirá. Metzorá, motzirá. Basicamente, né? Nós temos um exemplo clássico na Torá, que foi justamente o episódio com quem? Miriam, a irmã de Moshe. Né? Aconteceu, ela é a única pessoa em toda a Torá, todo o Pentateuco, mencionada com tzaraat. E no caso dela, a gente vê claramente que foi isso. Ela falou mal de Moshe, né? Fez lashon hara, e ela ficou metzorá, ficou leprosa. Porque motzirá, saiu mal da sua boca. E por esse motivo, segundo a tradição judaica, essas leis de tzaraat, essas leis referentes à lepra, estariam logo depois do quê? O que o Pedro trouxe aqui semana passada? Qual foi o tema principal do estudo do Pedro? Kashrut. Então a Torá traz as leis de Kashrut, no Levítico 11, em Vaikra 11, e na sequência ela vai trazer as leis de tzaraat, de lepra. E que relação tem uma coisa com a outra? Né? Está falando do que a gente come, na kashrut, o que a gente deve comer, o que a gente não deve comer. E aqui está falando de lepra, porque a lepra que vem do mal que sai da boca. A chave está onde? A gente come o quê? Com a boca. E o mal sai da onde? Da boca. Opa, tem alguma coisa aí então. Tem um motivo de estarem na sequência essas leis. Esses conjuntos de leis. E aí, os sábios da tradição judaica concordam em dizer que isto é porque não adianta a pessoa tão somente se manter kasher, tão somente se guardar de não comer treif, de não comer alimentos impuros, se ela fizer motzirá, se o mal sair da boca dela. Não adianta, ela pode guardar kashrut, mas se motzirá, se o mal sair da boca dela, não adianta.
E quem falou isso antes desses sábios? Quem disse isso? Antes deles. Tá lá, mal sai da boca. Yeshua, nosso Mashiach, disse isso antes deles. Lá em Mateus 15:11 ele disse: o que torna a pessoa impura não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da boca é o que torna a pessoa impura. Então Yeshua já tinha dito isso e os sábios concordam com ele. Posteriormente, eles chegam à mesma conclusão. Que não adianta ser só guardar kashrut. Se você fizer lashon hara, se o motzirá, se o mal sair da sua boca, não resolve nada. Você vai continuar impuro do mesmo jeito. O leproso, aquele que contraía ou que tinha como consequência, vamos assim dizer, a lepra, a tzarat, o que acontecia com ele? Então, como nós já previamente comentamos aqui durante a leitura, ele era isolado da comunidade. Ele era colocado à parte, ele não podia mais habitar nas tendas de Israel. Ele tinha que ser colocado à parte. Ele era colocado à parte. E isso era também o quê? Uma humilhação para aquela pessoa. Além da aparência, do aspecto que ela ficava, com aquelas manchas na sua pele, nos seus cabelos, ela era colocada à parte, não podia mais ter convívio, ter contato com o restante do povo. O que é o lashon hara? Quando eu faço o lashon hara de alguém, o que está por trás disso? Eu estou dizendo, olha, eu sou bom, e aquela pessoa lá, ó, ela é um lixo, ela é má, ela é ruim, porque eu que sou bom. Por trás do lashon hara está o orgulho. Está o orgulho, né? Porque eu quero, quando eu estou difamando alguém, é porque eu quero me exaltar. Consequentemente. Então, quando a pessoa era colocada à parte, ela era humilhada. Isso era uma humilhação. Não era porque ela ia transmitir a doença para os outros, porque não era algo biológico. Não era um vírus, não era uma bactéria. Não era porque o risco de ela transmitir. Não era esse o motivo. É para ela ser humilhada. Para ela ser rebaixada. Aquele orgulho que ela tinha. Esse era o motivo. E o que acontecia então para a pessoa se tornar pura? Para ela voltar para a comunidade, o que tinha que ser feito? O sacerdote tinha que examinar, acompanhar a evolução ou não da tzarat, da lepra, entre aspas, né? E se cessassem aquelas chagas, se as chagas desaparecessem, cessassem, a pessoa, o leproso, o metzorá, apresentava-se ao sacerdote, né, para que o sacerdote examinasse. E depois o quê? O que ele tinha que fazer? A taharat metzorá, a metzorá, a purificação, o ritual de purificação do leproso. A pessoa que tinha metzorá, ela era como se fosse, vamos assim dizer, um morto-vivo. Não só pelo seu aspecto. Quando alguém, o ser humano ele precisa do quê? Nós precisamos do quê? Nós precisamos do convívio uns com os outros. A pessoa que vive isolada, um ermitão lá que vai para a montanha, se isola, o que acontece com ele? Ele enlouquece. Um ser humano que não tem contato com outros, ele acaba perdendo seu juízo, sua razão. Porque nós somos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. Então o metzorá, ele era colocado à parte, ele era como um morto-vivo. Porque ele continuava vivo fisicamente, mas o seu lado de convivência com o outro era morto. Então ele era um morto-vivo, basicamente, né? E precisava então fazer um ritual de purificação para voltar a viver para a comunidade, para voltar a existir para a comunidade de Israel. E esse ritual, ele era bem peculiar, estranho até, se a gente começar a ler aqui na Torá, e nós vamos ler um pouco sobre ele aqui. Então vamos lá para o nosso Taharat HaMetzorah. Vaikra, Levítico 14. Eu coloquei aqui apenas um trecho dele, senão ia ser muito extenso. Tá? Mas vamos ler esse trecho. Levítico 14, do 4 ao 10. E ordenará o Kohen, o sacerdote, e tomará para aquele que vai ser purificado 2 pássaros vivos, puros kasher, 2 pássaros kasher, tá? 2 pássaros vivos, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. E o sacerdote degolará um pássaro num utensílio de barro sobre as águas vivas. Águas vivas.
Não é água viva do mar. Era águas viventes, vamos assim dizer, né? Águas viventes. E ao pássaro vivo o tomará, e ao pau de cedro, ao carmesim e ao hisopo, e molhará eles. Ele tinha que molhar o pássaro que tinha ficado vivo, e o carmesim, que era um fio vermelho, e o hisopo, molhava eles nessa água misturada com o sangue, juntamente com o pássaro vivo no sangue do pássaro degolado, sobre as águas viventes. E aspergirá sobre aquele que se há de purificar da lepra 7 vezes, e o purificará. E soltará o pássaro vivo sobre a face do campo. E lavará todo aquele que se há de purificar suas vestes, e raspará todo o seu cabelo, e lavar-se-á nas águas e se purificará, e depois entrará no acampamento, porém habitará fora da sua tenda 7 dias. Então o Metsorá, depois do ritual aqui, ele voltava para o acampamento, mas ele não habitava na sua tenda. Ainda por 7 dias ele continuaria fora da tenda. E ao 7º dia raspará todo o seu pelo, e ao 8º dia tomará 2 cordeiros, e ele oferecia então o sacrifício por pecado de delito. O eterno. Pecado de delito. Lembra que nós estamos aqui no sacrifício. Lashon Hará era um delito. Então ele oferecia um sacrifício de oferta de delito. Tá? No 8º dia. Basicamente, esse é o ritual da Taharat Metzorah. Bem estranho, né? Eram 2 pássaros, daí um era degolado, daí o sangue desse degolado era misturado com águas viventes num pote de barro, e daí tinha que molhar todos aqueles outros elementos dentro dessa água com sangue, e depois soltava o pássaro que tinha ficado vivo, e depois o leproso ele tinha que raspar todo o pelo do seu corpo, os cabelos. Bem estranho, assim, né? Algo curioso, peculiar, vamos assim dizer. Mas, se a gente prestar atenção nesses detalhes aqui, e por isso é importante a gente estudar de fato a palavra, estudar, não só ler, fazer uma leitura assim por cima. Nos assentarmos sobre essas coisas aqui e pararmos para pensar, nós começamos a enxergar relações com outras coisas que vão nos dar um entendimento pleno do que é isso tudo aqui. E se nós observarmos esses elementos que aparecem aqui, eu já destaquei alguns, né, ali em amarelo, nós vamos ver que eles aparecem em outro lugar da Torá. Aparecem também numa espécie de ritual em outro lugar na Torá. Eles nos parecem familiares. E onde então nós já vimos esses elementos antes na Torá? Onde será? Existe um termo específico que nos dá uma dica. Nós vamos ver esse termo daqui a pouco. Onde será que aparece madeira, pau de cedro, hisopo, e fala de alguma coisa ficar fora 7 dias, alguma coisa não poder entrar na casa por 7 dias? Onde será que está isso? Nós acabamos de passar, de reviver esse episódio. O relato do saída do Egito, Pessach. Vamos fazer então um paralelo aqui, vocês já vão entender que existe um paralelo bem forte entre essa Taharat Metzorah com o que aconteceu lá na saída do Egito, em Pessach, que marcou o início da festa de Pessach. Então vamos aos nossos paralelos. Começamos com Shemot, vamos a Êxodo então, 11, verso 1, que diz o seguinte: E disse o Eterno a Moisés, ainda uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito, e depois o faraó vos enviará daqui. Yishalach, a palavra que a Torá usa, Yishalach, verbo enviar, né? Ele vos enviará daqui. Êxodo 11, verso 1. E agora vamos voltar para a nossa paraxá de hoje, Levítico 14, 4, que diz: E soltará veshilar, o pássaro vivo, sobre a face do campo. A palavra que está traduzida aqui como soltará, o verbo no hebraico é shilar, enviar. É o mesmo verbo que é usado lá em Êxodo. Enviará o pássaro vivo sobre a face do campo. Ele era solto livre, aquele pássaro. Assim como Israel foi solto livre, né, lá do Egito. Então o pássaro era shilar. Ele era enviado livre sobre a face do campo. Veshilar. Então os filhos de Israel, os primogênitos de Israel foram libertos. E o que aconteceu com os primogênitos dos egípcios? Eles foram o quê? Mortos. E como que era o ritual lá da Taharat Metzorah? Um pássaro era o quê? Um era morto e o outro era enviado vivo, livre. Olha só. Então um morria e o outro era enviado vivo.
E lá no Êxodo, os primogênitos dos egípcios morreram e os primogênitos de Israel foram enviados vivos com o restante do povo. Né? E o sangue do pássaro que era degolado, que era morto, ele era jogado onde? Na água. Nas águas. Né? Onde foi que os egípcios tiveram sua derrota final, vamos dizer assim, contra Israel, naquele episódio? Onde? No Yam Suf, nas águas do Mar Vermelho. Eles foram afogados nas águas. E ali deixaram de perseguir Israel. Né? Então vejam só que existe um paralelo aqui. Claro, isso aqui ainda é uma certa curiosidade, mas vamos ver que tem mais coisas aqui. Tem mais coisas. Vamos então para Shemot, Êxodo 12, verso 22. Olha aqui que fala lá. E tomareis um molho de isopo, que algumas traduções colocam como orégano, mas a palavra em hebraico é ezov, que é a mesma palavra usada lá na Taharat HaMetzorah, é o isopo, é o ezov, é a mesma planta. Tomareis um molho de isopo, ezov, olha só, e molhareis no sangue que está no vaso, e fareis chegar à verga e aos 2 umbrais do sangue que está no vaso. Então nós temos aqui isopo, que era molhado no sangue. Temos o sangue. E do que será que eram feitas as vergas e umbrais? Do que são feitas as vergas e umbrais das portas? Madeira, né? Era pau de cedro. Não digo que era de cedro, mas era madeira. Como o pau de cedro que aparece lá em Vaikra. Né? Tá lá, Vaikra 14, Levítico 14, 6. E ao pássaro vivo tomará, e ao pau de cedro, e ao carmesim, e ao isopo, e os molhará juntamente com o pássaro vivo no sangue do pássaro degolado sobre as águas viventes. Igual. O isopo era molhado no sangue. Lá em Shemot, lá em Êxodo, e passado nas vergas das portas, na madeira, para a madeira também ser molhada com sangue. Assim como acontece quando o leproso fazia o seu ritual de tahará, de purificação. Né? Então, vejam que existem os mesmos elementos aqui entre uma e outra passagem. E tem mais paralelos. Então vamos para Shemot, Êxodo 12, 19. Olha só o que tem mais. O que não pode entrar na casa do judeu durante 7 dias, no período de Pessah? Fermento, levedura. E a Torá diz, 7 dias levedura não será encontrada em vossas casas. Por 7 dias. E o leproso, o Metzorá, quando ele era considerado ok, agora você pode voltar para o acampamento, mas habitará fora da sua tenda, fora, 7 dias. Então, lá em Pessah, em Êxodo, 7 dias ficava fora da casa o fermento. E aqui na purificação do leproso, o Metzorá, ficava fora da sua casa 7 dias. Também. E olha só que interessante. Né? Então existe um paralelo aqui bem claro entre a purificação do leproso e o Korban Pessah, o sacrifício de Pessah, o que aconteceu lá na época de Pessah. Quem apontou o primeiro, talvez a primeira pessoa que apontou essa semelhança foi o Ramban. Não é o Ramban Maimônides, mas sim o Ramban Nachmanides. Esse é meu preferido. Foi o Ramban Nachmanides, que foi a primeira pessoa, o primeiro rabino que parou para... Opa, tem uma coisa aqui. É muito parecido o que está falando aqui sobre a purificação do leproso com o que aconteceu lá na saída do Egito. Ele foi então o primeiro que começou a se debruçar sobre esses paralelos aqui. Né? Ele disse que soava, que a purificação do leproso soava como o Korban Pessah, como o sacrifício de Pessah. Mas no nível, não de comunidade, no nível individual, pessoal. Como se para retornar para a comunidade de Israel, o leproso tivesse que fazer um mini Korban Pessah, tivesse que reviver um pequeno sacrifício de Pessah no seu nível individual. O que foi o Korban Pessah? Quando o povo de Israel fez o que o Eterno pediu, sacrificou o cordeiro, passou o sangue
sobre os umbrais das portas, etc, etc. E manteve 7 dias sem fermento. O que foi aquilo? Israel nasceu ali como o quê? Como uma comunidade. Isso foi o nascimento de Israel como uma comunidade. Quando aconteceu isso. Então, o leproso, para voltar para quê? Para a comunidade, ele deveria refazer, como que refazer isso. Como reviver aquilo, mas individualmente. E agora sim, eu quero falar sobre essa. Existe uma palavra especial e bem específica que termina de conectar essas duas passagens. Que aí a gente não tem dúvida de que de fato existe um paralelo aqui. E ela nos leva, além disso, a um entendimento pleno e muito mais profundo sobre tanto a purificação do leproso, quanto o Korban Pesach, quanto o sacrifício de Pesach. E essa palavra é Vaikra 14:3, Levítico 14:3, e sairá o Kohen, o sacerdote, do acampamento, e verá o sacerdote, e eis que foi curada a chaga, negá, da lepra do leproso. Então a palavra que a Torá usa aqui, que está traduzida como chaga, é negá. Negá. E onde será que essa palavra negá aparece pela primeira vez na Torá, na Bíblia? Onde será? Não poderia ser diferente, aparece lá em Êxodo 11, no relato do episódio do Egito. Quando diz, e disse o Eterno a Moshe, ainda uma praga, negá, trarei sobre o faraó e sobre o Egito. E somente, que praga era essa que está falando em Êxodo 11? A 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos. E é só esta, de todas as 10 pragas, que é descrita pela Torá como negá. As outras não se chamam negá. Só esta o Eterno diz que é negá. Olha só. Que é a palavra que é usada para dizer da chaga do leproso. Também, a mesma palavra, negá. A tsarat, a lepra é conhecida, é chamada de negá. Curioso, né? Como assim, então, a morte dos primogênitos era lepra? Porque a palavra é a mesma que é usada. Como assim? Mas, se a 10ª praga, se a praga da morte dos primogênitos era lepra, não tem muito sentido, porque eles não ficaram leprosos, né? Eles morreram, simplesmente morreram naquela noite. Eles não foram tomados de lepra. Então, o que tem a ver a morte dos primogênitos com lepra? Porque a Torá usa a mesma palavra, o mesmo termo, nega. O que tem a ver, então, uma coisa com a outra? Existe algo bem profundo aqui. Bem profundo aqui. Nessa palavra negar e nessa relação que ela faz entre as duas passagens. Entre a chaga do leproso, a chaga, entre aspas, do leproso, e a praga, entre aspas, da morte dos primogênitos. A forma como os primogênitos dos egípcios morreram e o que significou a morte deles nos dão algumas pistas de que relação existe entre uma coisa e outra. Então vamos começar pela nossa paraxá de hoje, por Tazria, né? Para a gente entender. E vamos começar falando sobre algo que parece não ter relação nenhuma, nem com uma coisa e nem com outra. As leis das parturientes. Lembra que eu comentei no início aqui, falando sobre os tópicos, que o primeiro tópico da paraxá de hoje era as leis das parturientes. Né? Quando a parturiente ganhava, tinha um filho, dava luz, ficava impura por tantos dias. E quando eu comecei a ler a paraxá essa semana para estudar a porção, foi a primeira coisa que me veio. Eu até escrevi a lápis na minha Torá em cima, que coloquei assim: qual é a relação, qual é a ligação entre a mulher dar à luz e ficar impura com lepra? Porque uma coisa vem logo depois da outra. A Torá fala por 8 versículos da impureza da mulher depois do parto, né, do que deveria ser feito e tudo mais, e já começa a falar então das leis da lepra.
Isso me chamou a atenção, eu escrevi lá na minha Torá assim, qual é a relação entre uma coisa e outra? Porque a princípio na leitura eu não consegui entender. E aqui nós temos então que pensar nisso. Que relação existe entre uma coisa e outra? Qual é a conexão entre a lei da as leis da parturiente e as leis da lepra, do Metsorá, do leproso? A resposta talvez esteja no episódio que a Torá relata sobre a única pessoa que a Torá relata que foi acometida de Tsarat. Eu já falei sobre ela aqui, Miriam. Então, quando Miriam faz o Lashon Hará, ela fala mal de Moshe, ela difama, né, Moshe, e ela acaba Metsorá, ela fica leprosa, Aharon, o irmão dela, vai e intercede diante de Moshe. Né? O Aharon vai e intercede. E ele diz o seguinte, lá em Bamidbar, números 12, verso 12. Não seja ela igual a um morto, com metade da carne consumida ao sair do ventre da nossa mãe. Olha que palavra curiosa que ele diz para Moshe. Que a nossa irmã Miriam não fique igual a um morto, que nasce já morto do ventre da mãe. É isso que, em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Que ela não seja natimorta, não tenha nascido morta do ventre. Né? Eu lembro que nós falamos, eu não lembro se foi ano passado ou em outros anteriores, nós falamos num estudo sobre a Parashá de Pesach, em anos anteriores, eu trouxe isso aqui, sobre a saída de Israel do Egito ter várias simbologias ali de um nascimento, de um parto também. Talvez alguém lembre, que eu trouxe isso, eu não lembro qual ano agora, mas foi alguns anos atrás. Sobre a saída de Israel do Egito, ela ser relatada de uma forma que parece, uma linguagem que parece lembrar, se referir a um parto, a um nascimento. Né? Como assim? O cordeiro, quando ele era imolado, tinha que ser assado, né, para a família comer. Ele ficava numa posição, ele era pendurado assim com as pernas amarradas, ele ficava numa posição fetal, o cordeiro de Pesach, Corban Pesach. Ele ficava na casa assim amarradinho, numa posição fetal, como se fosse um bebê no útero. O que se passava nos umbrais das portas? O sangue daquele cordeiro. Então as portas tinham o sangue do cordeiro. E a Torá diz que durante toda aquela noite, nenhum dos filhos de Israel podia sair da casa. Eles tinham que ficar dentro da casa, porque o anjo da morte ia passar, né, matando os primogênitos dos egípcios, e aquele primogênito que estivesse fora de uma casa que não estivesse com o sangue na porta, ele ia ser morto. Então Israel tinha que aguardar dentro da casa. Então eles esperaram durante a noite inteira, e só pela manhã eles puderam abrir as suas portas e sair. Assim como nós como éramos bebês no útero da nossa mãe, nós aguardamos também. 9 meses, ou no meu caso foram 7 meses. Né? Aguardamos também até poder chegar o momento da luz, de vir à luz. Né? E o que tinha no útero, né? Quando a mulher dá luz, o que acontece? Sangue. Então tinha sangue nas portas da casa de Israel, eles passaram pelas portas com sangue. Então eles aguardaram uma noite inteira e saíram pelas portas que tinham sangue. Assim como um bebê, quando ele nasce, ele aguarda aquele período para que ele possa então sair nas portas, né, tem sangue, ele sai com sangue, coberto de sangue. Então, Pesach parece aludir, esse relato parece aludir a um nascimento. Então é como se Israel estivesse nascendo ali como um povo, de fato, como uma comunidade, como um coletivo. Mas e quanto aos egípcios? Segundo a Torá, não houve casa em todo o Egito que não houvesse um morto. Está lá em Shemot 12:30, Êxodo 12:30. Não houve casa em que não houvesse um morto. Se as casas, vamos pensar então naquela simbologia das casas dos israelitas, o povo de Israel. Se eles eram como se fossem os úteros da mãe que estava dando a luz ao bebê, que daria a luz ao bebê, se as casas dos israelitas eram como úteros, as casas dos egípcios também. Né? E o que aconteceu dentro das casas dos egípcios?
os primogênitos morreram, morte. Então aqueles bebês não nasceram. Eles morreram no útero. Diferente dos primogênitos de Israel, que viveram no útero e saíram do útero. Nasceram vivos. Os primogênitos egípcios nasceram, entre aspas, mortos, dentro do útero. Dentro de suas casas. E eu já falei sobre isso também aqui em algum outro momento. É sobre os primogênitos. Tem um estudo de algumas semanas atrás que era primogênitos, criação, morte e vida. Né? Depois, quem quiser, pode ver lá no YouTube, mas depois quem não viu. Mas os primogênitos, eles eram o quê? Eles eram pontes generacionais. Como assim? Eles eram a ponte entre os pais e os irmãos mais novos. Eram eles que transferiam, vamos dizer assim, a mentalidade, né? A cultura para os outros, para os demais irmãos. Né? Eles eram pontes generacionais. E se os primogênitos dos egípcios fossem mortos, e eles de fato morreram, o que o Eterno estava fazendo ali? Estava quebrando essa ponte de transmissão de valores distorcidos, de valores corruptos, de valores idólatras na sociedade egípcia. Então era como se ele quebrasse essa ponte. Os primogênitos mortos, essa ponte ela era quebrada. Nós falamos sobre isso aqui um tempo atrás. Então, se os primogênitos eram como os bebês natimortos no Egito, que morreram no útero, a sociedade egípcia sem seus primogênitos acabou também o quê? Natimorta. E eu já comentei isso aqui também no estudo, é só um adendo. Eu creio que esse foi o período em que surgiu aquele faraó que acabou abolindo os demais deuses e deixou um deus só, o Akhenaton, né? Eu acredito que talvez isso tenha acontecido depois disso aqui. Porque faz sentido. Que aquela ideia, aquele ideal, aquela ideologia idólatra, politeísta, foi quebrada com a morte dos primogênitos. E aí surgiu um que veio com essa ideia de ter um Deus só. Né? Curioso, só uma curiosidade. Tá? Mas foi isso que o Eterno fez. E aí o Eterno diz sobre os primogênitos de Israel, ele diz o seguinte... Êxodo 13:2. Consagra para mim todo o primogênito entre os filhos de Israel, para mim é. Êxodo 13 chamou 13:2. Por que eles pertenciam? Por que os primogênitos de Israel então pertenciam a ele, a Deus? Vamos voltar à ideia dos egípcios como natimortos. Os egípcios então foram natimortos, nasceram mortos no útero, né? O que isso significa? E o fato deles nascerem mortos no útero foi a nega. Lembram daquela palavrinha, né? O Eterno descreveu isso como nega. A mesma palavra que ele usa para tsarala, para tsarat, para lepra, para a chaga da lepra. Então, isso é descrito como nega. O que significa eles terem morrido no útero? É como se aqueles naquele lugar que sobreviveram naquela noite, ou seja, os primogênitos de Israel, que foram sobreviventes daquela noite, é como se eles tivessem tido seu nascimento validado. Como se o Eterno, como se Deus, o Criador e Juiz, dissesse: vocês podem existir. Vocês, eu digo, Kitov, é bom que vocês existam. Então eu valido aqui o nascimento de vocês. E como se ele dissesse então para os egípcios: vocês, Kirá, é mal que vocês existam, eu não valido o nascimento de vocês. Eu invalido que vocês tenham nascido. Então, eu estou simbolizando aqui que vocês morreram no útero, que vocês nem sequer nasceram. É isso, em outras palavras. Por isso, se foi o Eterno que validou, se foi o Eterno que determinou que os primogênitos de Israel deveriam existir, que tivessem seu nascimento validado, então eles pertenciam a ele, porque foi ele que determinou que eles deveriam existir. Por isso ele diz: todos os primogênitos para mim são, porque eu determinei que eles existam. Eu disse Kitov para eles. Eu, como juiz, disse Kitov para eles. Mas os egípcios, então, tiveram seu nascimento invalidado, como se fosse assim, retroativamente, eles tiveram seu nascimento invalidado pelo Eterno. Como se eles nem tivessem nascido, como se tivessem nascido mortos.
E existe uma passagem que parece confirmar isso, aqui em Êxodo também. Vamos voltar então a Êxodo 11:5, que diz o seguinte: e morrerá todo primogênito, umet kol bechor, na terra do Egito. Êxodo 11:5. A palavra traduzida aqui como morrerá não está no futuro. O verbo não está no futuro. Se fosse morrerá, literalmente seria veiamut kol bechor, e não umet kol bechor. Mas o Eterno diz umet kol bechor, que literalmente seria todo primogênito está morto. No presente já. Quando ele está anunciando aqui a negar, quando ele está anunciando essa praga, ele diz: umet, está morto todo primogênito do Egito. Está, não é estará. Não é morrerá, está morto. Porque seus nascimentos já haviam sido invalidados. Como se ele é isso, ele determinou que não, que irá, é mal que existam. Que exista esse povo com esses valores, com essa corrupção, que escravizou, que humilhou o meu povo, que cometeu atrocidades contra o meu povo. Que irá. Então, vocês não existem. Eu determino que vocês simplesmente nem nasceram. É isso, como se fosse isso. O met, vocês já estão mortos. Egípcios. Suas existências foram apagadas por ele. Em outras palavras. Israel, ao contrário. Os israelitas, suas existências foram validadas por ele. Por isso, os primogênitos pertenciam a ele. Então, o Corban Pesach, o sacrifício de Pesach lá, né, imolar o cordeiro e passar o sangue sobre as vergas das portas com o molho de sopo do Ezov, foi o meio pelo qual os primogênitos de Israel eles foram livres do quê? De nascerem mortos, assim como os egípcios. Aquele Corban Pesach, todo aquele ritual de Pesach, foi o meio pelo qual o Eterno salvou, livrou os primogênitos de Israel de serem natimortos, como os egípcios foram. Por meio dele, por meio desse sacrifício, eles se juntaram à comunidade que estava nascendo ali. E nasceram, então, junto com aquela comunidade. Eles nasceram ali. Mas eles já tinham nascido. Mas ali ele validou o seu nascimento. Comecem a ligar os pontos. Ele validou o nascimento deles. Junto com a comunidade de Israel que nascia. E era isso que o Metzorá, que a pessoa com lepra, deveria fazer também. Era exatamente isso. Ele estava, lembrem, afastado da comunidade de Israel. Ele era como que natimorto para a comunidade de Israel, como se ele nem tivesse nascido, aquele leproso. Ele era colocado lá à parte e ninguém se lembrava deles mais. Era como se nem tivesse nascido, não é? Então, para voltar a viver para a comunidade de Israel, para voltar a existir para o povo de Israel, como membro dela, como parte dela, ele deveria fazer a Tahará, o seu ritual de purificação. O seu Corban Pesach individual. Quando ele era colocado à parte, a Torá diz que as pessoas deveriam gritar. Ele era humilhado de fato. As pessoas gritavam e apontavam para ele, impuro. E falavam assim para ele, enquanto a pessoa estava saindo. Impuro, impuro. Ele era humilhado pela comunidade, porque não fazia mais parte dela. Mas, para retornar, então, ele faria a Tahará, para viver de novo para ela. E na Tahará, o que acontecia? Como nós já vimos aqui, tinham dois pássaros. Né? Dois pássaros eram alguns dos elementos daquele ritual. Um era morto e tinha seu sangue colocado junto com as águas viventes no pote de barro. E o outro, ele era imerso no sangue daquele que tinha sido morto e depois ele era enviado livre. Não era isso? Para nós caminharmos agora para a conclusão. Existe um trecho do Talmud, um tratado específico do Talmud, que é muito interessante. Eu até recomendo que se leia, quem puder. Leia-se com criticidade, claro, mas leia. Que é o tratado Sanhedrin 98. Página
páginas A e B, os dois lados lados A e B, os dois lados da página. Sanhedrin 98. Ali os rabinos discutem uma série de coisas sobre o Mashiach, sobre o Messias, especificamente nesse tratado. Já falamos aqui alguns trechos de algumas coisas sobre ele, né? Em outros momentos. Mas vamos retomar algumas coisas aqui. Uma das coisas, antes de entrar nisso aqui, os rabinos disseram, um rabino disse o seguinte, até deveria estar aqui e não está. Está lá, estava depois, mas tudo bem. Rabi Alexandre disse o seguinte, na discussão deles lá. Se o povo judeu merecer a redenção, o Mashiach virá de maneira miraculosa, nas nuvens do céu. Ele virá sobre as nuvens, em outras palavras. Mas, se o povo judeu não merecer, se o povo judeu estiver em pecado, se o povo judeu estiver transgredindo, o Mashiach virá humilde e montado em um jumentinho. Não preciso dizer nada, né? No momento em que Yeshua veio, eles não mereciam que ele viesse. O nosso povo, não merecia que ele viesse sobre as nuvens em glória ainda. Então ele veio humilde e montado em um jumentinho. Olha só a conclusão que eles chegam. Isso aqui é depois de Yeshua, tá? Que foi escrito isso, que foi relatado isso. Interessante. Por que Israel não mereceu? Porque estava em pecado, estava transgredindo, estava à parte, estava como natimorto diante do Eterno. Estava como aquele que nasceu morto com as suas obras. Não era isso? Então o Mashiach veio humilde, montado em um jumentinho. E aí vem, na sequência, tem várias outras coisas, aí vem esse relato que eu já falei aqui em outros estudos, que eu gosto bastante dele, sobre uma história que o Rabi Yehoshua ben Levi conta. Ele diz que estava perto do túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai, o rabino que, segundo a tradição, escreveu o Zohar, né? Ele estava lá meditando e ele encontrou o profeta Elias. Vou tentar resumir aqui para ser breve, porque a maioria já conhece essa história. Então, ele encontrou o profeta Elias lá perto do túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai. E, dentre outras coisas, ele pergunta para o Elias assim, quando o Mashiach virá? E Elias lhe responde, ué, não pergunta para mim, porque eu não sei, vai e pergunta para ele. E o Rabi Yehoshua diz o seguinte, mas onde que eu posso encontrar o Messias? Porque eu não sei onde ele está. E o Elias diz, ele se encontra aos portões de Roma. Portões de Roma. Ok, então o Rabi Yehoshua ben Levi lhe pergunta, tá, mas ele está nos portões de Roma, mas como é que eu vou saber? Porque lá nos portões de Roma, sempre tem muita gente que fica ali na entrada de Roma. Como é que eu vou saber que ele é ele? E o Elias diz, você vai saber que ele é ele porque ele se assenta entre os pobres e os leprosos. Ele se assenta entre os pobres e os leprosos e continua ali. Você vai saber que ele é ele porque, diferente dos outros leprosos, dos outros doentes que estão ali, ele desata suas bandagens uma por vez. Enquanto os outros, eles desatam todas e depois atam todas de uma vez só. O Mashiach não, ele desata uma por uma, porque caso ele seja chamado para trazer a redenção, ele precisa se apressar. Basicamente isso, né? E essa história tem mais coisas curiosas, mas eu vou parar por ela aqui, senão vai ficar muito extenso. Depois você leia lá no Sanhedrin 98. Mas ele diz, Elias diz para o Rabi Yehoshua, o Mashiach está sentado entre os pobres e os leprosos, lá nos portões de Roma. Interessante, né? E mais adiante, isso se complementa, já na 98b, na parte B, que diz o seguinte. Existe uma discussão de várias escolas, entre 4 escolas rabínicas ali, sobre qual seria o nome do Mashiach, aqui nesse trecho desse tratado do Talmud. Eles estão discutindo qual que é o nome do Mashiach. E a conclusão a que todos chegam, os rabis todos, né, os rabis todos dizem, o nome dele é o leproso da casa de Yehudá Hanassi. O leproso é o nome do Mashiach. Como está escrito, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Então estão citando ali Isaías 53:4. Primeiro, balela
Balela que para a tradição judaica, Isaías 53 não se refere ao Mashiach. Está aqui. Discutam com os rabis que chegaram a essa conclusão lá do Talmud. Balela. Segundo, olha a palavra que aparece em Isaías 53, quando diz que nós o reputamos por aflito. A palavra é nagua, que é a palavra da raiz nega. Aquela lá. Nagua. Que fala da chaga da lepra, que fala da morte de um primogênito. Nagua, ele era nagua, da mesma raiz nega. Nagua. Então está mais que claro o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu aqui e o que aconteceu na história. O Mashiach, nosso Mashiach, Yeshua, ele se tornou nega. Aquele que tinha a chaga, aquele que morreria, que nasceria morto, por aqueles que eram Metzorá, que eram os leprosos, que estavam afastados da comunidade do Eterno. Nós, basicamente nós. Nós éramos Metzorá. Nós estávamos colocados à parte da comunidade do Eterno. Por causa do quê? Dos nossos pecados, da nossa maledicência. Nós éramos mortos-vivos, natimortos, como natimortos. E é por isso, creio eu, aqui há uma conclusão minha, que o Mashiach diz o seguinte, lá em Mateus 9, 12 e 13. Quem precisa de médico não são os que têm saúde, mas sim os enfermos. Entretanto, vocês eram alguns mestres da Torá, alguns fariseus que estavam discutindo com ele, né? Por conta dele estar comendo com coletores de impostos. Entretanto, vocês deveriam aprender o que isso significa. Prefiro misericórdia a sacrifícios de animais. Está citando Oséias 6,6. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, Yeshua, nosso Mashiach, ele se fez nagua. Ele se fez aquele que tinha a chaga consigo. Para que, assim como aquele passarinho que era mergulhado no sangue do passarinho que era morto, e depois de ser imerso no sangue, ele era enviado vivo, livre. Nós somos aquele passarinho que era enviado livre. Nós somos imersos no sangue daquele que morreu para que nós fôssemos enviados livres. Olha só que Yeshua está até nesse ritual da Taharat, Metzorá. Ele se fez aquele passarinho que foi morto. Ele se fez o primogênito que foi morto, para que nós fôssemos o primogênito que nasce, com vida. Ele se assentou entre nós, o Mashiach, o Elias disse lá para o rabino, ele está sentado entre os pobres e leprosos. Porque ele se assentou entre nós e se fez como nós. Para que nós assim fôssemos libertos. E tornados vivos. E para concluir, eu fiz o comentário depois da leitura sobre aquele episódio dos 4 leprosos, né? que levaram a bênção para Israel. Que levaram Bessorá. Eles dizem, Hayom Yom Bessorá. Hoje é o dia das boas novas. Hoje é o dia de levarmos as boas novas. Se o nosso Mashiach é chamado aqui no Sanhedrin, se o nome dele, os rabinos chegam à conclusão que o nome dele é o leproso, nós que estamos andando com ele, que nos assentamos com ele, que estamos em comunhão com ele, de certo modo também assumimos essa condição. Nós também nos tornamos aqueles que se sacrificam para que outros tenham vida. Esse é o propósito. Por isso, sim, eu concordo com o nosso irmão Yehuda Bahana lá do Netívia.
Nós, judeus messiânicos, e aqueles todos não judeus messiânicos que creem em Yeshua, também, nós somos os leprosos da casa de Israel. Porém, nós não somos os leprosos que vão ficar lá, isolados para sempre, e vão guardar consigo a Bessorá, as boas novas. Nós somos os leprosos que tem que parar e pensar, não, Hayom Yom Bessorá. Hoje é o dia das boas novas. Nós somos sim os leprosos, nós estamos sim à parte. Eles nos colocaram à parte. Mas nós vamos levar as boas novas. Nós vamos levar as boas novas de que o nosso Mashiach, ele veio humilde, porque nós não merecemos lá naquela época. Então ele veio humilde, veio montado no jumentinho. E ele veio e se assentou entre os leprosos, e o nome dele foi feito leproso, porque ele levou sobre si as nossas iniquidades. Amém? Essas são as boas novas que nós levamos, carregamos conosco e devemos levar à comunidade de Israel. Amém? Então, eu agradeço a todos pela atenção. Passamos um pouquinho ali, mas estamos dentro do limite, tá bom? Então, que o Eterno abençoe a todos.